pessoal, eu sou Paloma Lobato e a gente está de volta com o Profissão Saúde, um projeto do Grupo Liberal em parceria com o Centro Universitário Fibra. E hoje o nosso bate-papo é sobre o poder da acupuntura no controle e no tratamento das dores crônicas. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o fisioterapeuta Diego Castro, que também é especialista em acupuntura. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, Paloma. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, então, primeiramente agradecendo o convite, né, do Grupo Liberal, o convite da Fibra também para falar aqui sobre a acupuntura. A acupuntura que hoje, lá no Centro Universitário Fibra, começamos com um projeto lá desde 2017, na inserção da acupuntura dentro do curso de biomedicina. Eu sou fisioterapeuta, mas lá eu sou locado no curso de biomedicina. Então, a gente começou com as disciplinas e hoje nós temos lá um ambulatório onde a gente costuma fazer por semestre mais de 2.000 procedimentos, né? Então, eu acho que é bem importante esse espaço que está sendo dado para a gente poder falar um pouquinho sobre a acupuntura, do qual eu tenho uma paixão enorme. Nós que agradecemos, Diego, por você ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar esse nosso bate-papo, explica para a gente um pouquinho o que é a acupuntura e quais são os benefícios que ela pode trazer para a saúde de um paciente. Bom, a acupuntura ela é uma técnica onde nós utilizamos algumas agulhas. Essas agulhas são de aço inoxidável, né? São agulhas bem finas, flexíveis, e elas são inseridas em pontos específicos do corpo, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, ensinar os alunos, a gente ensina que existem os pontos específicos de estimulação. Então, dependendo da condição clínica do paciente, a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais sobre dores crônicas, né? Mas a acupuntura, ela também trata outra gama de doenças. Por exemplo, podemos tratar doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho reprodutor, né? A gente recebe muitas mulheres com doenças do aparelho reprodutor. Por exemplo, síndrome do ovário policístico, dor no período menstrual. Então, a gente sempre ensina que existem os pontos específicos para determinadas situações. E aí, nesses pontos, a gente vai inserir essas agulhas para justamente tentar buscar aí um resultado terapêutico, né? De uma forma bem resumida, é isso. A acupuntura ela é oriunda da medicina chinesa, tá? Mas a acupuntura foi evoluindo com o tempo. Hoje muita gente pratica ela de uma forma bem tradicional e tem outras pessoas, por exemplo, como eu, que a gente trabalha de uma forma mais, que a gente chama integrativa, onde a gente costuma pegar os conceitos tradicionais e trazer isso para uma linguagem mais moderna, né? Então é assim que normalmente a gente procede lá na faculdade, né? Então, de novo, de uma forma bem resumida, a gente avalia o paciente, vê qual é a necessidade dele, a gente escolhe onde vamos fazer a estimulação e nesses locais de estimulação a gente vai e coloca as nossas agulhinhas lá. Diego, hoje o nosso foco é mais sobre as dores crônicas, né? Quais são esses tipos de dores? Que tipo de doenças podem causar esse tipo de dor? Isso, perfeito. É uma excelente pergunta, porque o contexto da dor crônica, né, ao longo desses últimos 3 ou 4 anos mudou bastante. A dor crônica ela ainda era muito, não digo que mal estudada, mas na verdade existia uma nuvem negra por cima desse contexto da dor crônica, né? Principalmente a dor crônica musculoesquelética, que é a mais comum. Então, existe a dor crônica primária e a secundária. A dor crônica primária ela é uma doença por si só e tem um caráter principalmente de tempo. É uma dor que perdura por mais de 3 meses. Então, a dor em si, ela é uma reação, na verdade é uma proteção do organismo. Então, a gente, né, se bate, né, em algum lugar. Que tem algo isso, errado. é o sinal que tem algo errado. Ou a gente precisa proteger aquela região, cuidar daquela região, né? Isso é um mecanismo de proteção que veio aí com a evolução. Tanto que tem algumas doenças, né, até de ordem genética, que a pessoa ela nem dor sente. E essas pessoas normalmente têm uma expectativa de vida muito baixa, né? Então ela não passa muitas vezes dos 20 anos, porque muitas vezes tem uma lesão, nem sabe que tem, e aí acaba realmente vindo a óbito por conta disso. Então, existe a dor crônica primária, que é uma doença por si só. Então, por exemplo, talvez acho que a mais comum musculoesquelética que tenha é a dor lombar, né? Então, e muitas vezes não se sabe de onde ela veio. Então, ela é uma dor crônica primária. O sintoma, a dor em si já é uma doença. Isso já está dentro da classificação internacional das doenças hoje. E tem a dor crônica secundária, que como o próprio nome diz, ela vem depois de alguma outra doença. Por exemplo, um paciente com artrite reumatoide, né? Então, existe ali uma inflamação, é uma reação imune. O corpo
atacando o próprio corpo, é uma reação autoimune que a gente chama, e isso vai, consequentemente, em um determinado momento causar dor. Mas ali eu tenho uma doença de base que é a artrite reumatoide. Já na dor crônica primária, a pessoa ela não tem nenhuma doença de base. A dor dela, por si só ali, já é uma doença. Tá? Então, acredito que eu tenha conseguido ser claro em relação a isso. E no caso, Diego, esse tratamento, né, esse procedimento, ele consegue dar um fim, acabar definitivamente com uma dor crônica? Depende. Cada caso é um caso, né? Então, cada organismo vai ter uma resposta. A gente trabalha sempre baseado no conhecimento científico, né? Acho que é importante, né? Principalmente depois desses últimos anos, a gente ter uma base muito grande da ciência, mas a gente não pode esquecer que porque nos estudos é uma população muito grande que é estudada, e aí tenta-se generalizar protocolos para que isso seja utilizado para a gente reproduzir isso nas clínicas, né? Sim. Mas nem sempre os resultados são iguais. Então, por exemplo, eu posso ter dois pacientes, eles têm, digamos, é quase raro isso acontecer, mas só como exemplo, né? Uma mesma sintomatologia, mas um vai evoluir melhor que o outro, porque existe uma série de fatores que podem entremear aí no meio, né, durante a terapia. Então, com a acupuntura, a gente tem pacientes que, ao longo desse tempo, né, dessa nossa experiência, tanto a minha experiência clínica, né, e agora com a minha experiência como docente, como supervisor de estágio, então a gente vê casos de remissão total dos sintomas e vê casos em que existe um controle dos sintomas, né? Tanto por isso que o título eu até falei que é controle e tratamento, porque existem as pessoas que realmente conseguem tratar por completo e tem aqueles que ainda precisam de um controle de vez em quando. Então esse paciente, ele não vai ter uma remissão total dos sintomas, mas ele vai ser aquele paciente que ele vai conseguir voltar para as atividades normais dele, que é isso que é importante, mas ele vai precisar fazer um controle, né? Ele vai precisar ir com a gente ali uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez ao mês, justamente para fazer esse controle. Então, para manter o alívio, no caso. Assim. Mas tem pessoas que conseguem a remissão total dos sintomas, né? Isso aí a gente já viu acontecer e tem casos documentados disso também. Acho que também parte daquela premissa, né? Nenhum organismo é igual ao outro. Isso. Nenhum organismo vai corresponder da mesma forma, assim, né? Digamos. E porque a dor crônica, ela não é um fator localizado, né? Então, de novo, voltando lá para o exemplo da dor lombar. A dor lombar pode haver alguma alteração mecânica ali da área, uma contratura muscular, uma osteoartrose na coluna lombar, mas a dor crônica ela cursa também com caráter de alterações no cérebro. E essas alterações cerebrais é que vão justamente perpetuar aquele sintoma de dor. Né? O nosso cérebro ele tem uma propriedade que a gente chama que ele é plástico, existe a neuroplasticidade, ele vai se modificando com o tempo, né? Por isso que a gente consegue ver muito isso durante o nosso crescimento. Então, por exemplo, uma criança, né? A gente tem um cérebro muito, vamos dizer assim, imaturo e com o tempo ele vai desenvolvendo. Então, a gente começa a andar, começa a experienciar o mundo e isso aí vai moldando as nossas atividades cerebrais. A dor molda também as atividades cerebrais, só que de uma forma negativa. Então, por isso que alterações emocionais podem fazer com que essa dor piore, alterações emocionais, de comportamento, a postura da pessoa em relação àquela dor também. Tudo isso vai alterando o cérebro e pode perpetuar esse sintoma dor. Até com a acupuntura a gente consegue trabalhar esses circuitos cerebrais. Por isso que a acupuntura não trabalha só no local da queixa, né? Ela também tem umas ações a nível cortical, a nível cerebral mesmo, justamente para a gente trabalhar tanto o local onde a pessoa tem a queixa e essas alterações cerebrais decorrentes da dor crônica, né? Diego, e quantas sessões são necessárias assim, para a gente dizer que o tratamento realmente é eficaz? Essa é uma boa pergunta, porque ao longo do tempo isso foi ainda na verdade é um campo um pouquinho que carece um pouco de pesquisas, né? Mas dentro do que a gente já tem documentado, a gente tem um caráter aí para um resultado, digamos assim, mínimo de 5 a 6 sessões, né? Mas para um resultado que já vai perdurar durante um tempo é de 12 a 15 sessões. E aí, o que acontece? A gente sempre lá, buscando até a questão do que a gente orienta, né? Quando a gente vai fazer o tratamento, quando a gente vai fazer o treinamento lá dos alunos, a gente sempre fala, olha,
essas sessões, elas sempre têm que ser voltadas para aquela queixa primária, porque o paciente, quando chega na acupuntura, existe uma problemática, justamente por ser uma técnica de agulhamento. Então, as pessoas até conhecem a acupuntura, só que pelo medo, né, pelo receio, elas acabam fazendo vários outros procedimentos, e aí muitos, né, sem resultado. E aí os pacientes, eles falam isso pra gente: já fiz X, Y, Z de procedimentos e não consegui nada. Agora eu vou tentar acupuntura, né? Porque é a última opção. E aí o paciente já chega pra gente no desespero. Nesse tipo de situação. E o relato é que muitas vezes é a acupuntura que me salvou, é a acupuntura que conseguiu resolver meu problema. E claro, tem aquelas situações que a gente não vai conseguir também, né, chegar nesse nível, né? Mas, então, as pessoas chegam pra gente justamente nesse patamar. E tem pessoas que com 1, 2 sessões já tem uma resposta incrível, né? Mas o ideal é sempre, até educando já os pacientes que podem estar assistindo a gente, o ideal é sempre a gente focar num problema inicial e levar esse tratamento durante essas 5 a 6 sessões no mínimo, e de uma forma ótima, de 12 a 15 sessões, né? Porque, de novo, o paciente, além de chegar com uma queixa específica, ainda tem outras queixas, porque ele sabe que a acupuntura pode tratar muitas coisas. Então, mas eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. A gente pode ajudar, só que tem que ser uma coisa de cada vez, né? Porque senão a gente faz uma sessão para uma coisa, uma sessão para outra coisa, e acaba que no contexto a gente até vai melhorar um pouquinho, mas vai voltar rápido essa sintomatologia, né? Então, perde o foco também, né, do tratamento. Isso, perde o foco. Então, a gente sempre educa os pacientes e orienta também lá os nossos alunos a sempre trabalhar dessa forma, a focar na queixa, que a gente chama de queixa principal, e levar isso durante esse tempo para que a gente possa dizer: olha, a gente pode dar alta para esse paciente. Esse paciente ainda vai precisar de mais um pouco, que pode ser que também seja necessário. Ele pode ir além desse número máximo. Isso. Esse número, ele é, digamos assim, uma base para a gente dar alta, ou se de repente precisa continuar, né? Porque, de novo, é aquilo que eu falei, a gente às vezes pega pacientes que já estão num processo de cronicidade dessa dor muito grande, né? Até o paciente que já fez outros procedimentos ou nunca procurou nenhum tipo de tratamento, né? Principalmente pacientes do sexo masculino, né? Que normalmente a gente sabe que os pacientes do sexo masculino, eles tendem a demorar mais para procurar uma ajuda, né, de saúde. Enfim, e com agulha, então, nem se fala. Infelizmente, né? Homens procurem atendimento. Diego, e assim, uma dúvida. Qualquer pessoa pode fazer sessão de acupuntura ou tem alguma contraindicação? Alguém que não tem como fazer o tratamento? Isso. Então, assim, como é que a gente procede? A gente não faz lá no ambulatório, a gente não faz triagem, né? Então, a gente não escolhe os pacientes que a gente vai atender. Nós recebemos todos eles e fazemos a avaliação, né? A primeira sessão sempre vai ter ali a avaliação. Essa avaliação é que vai servir para a gente, tanto para o que a gente precisa fazer e os alertas que a gente pode ter que ter durante a sessão. Não existe uma contraindicação absoluta, né, para a acupuntura. Existem contraindicações que são relativas. Por exemplo, a gente pode, durante a avaliação, identificar que o paciente ele tem um problema de coagulação sanguínea, né? Então, o paciente, coagulação sanguínea, então eu vou fazer um procedimento invasivo nele, né, que pode causar um pequeno sangramento, né, já que é uma terapia invasiva, né? Ocorre, não é o que a gente quer, mas pode ocorrer, já que existem muitos vasos, pequenos capilares, né, que são vasos bem pequenos que a gente tem no nosso corpo todo, a gente pode pegar com a agulha, isso não é incomum. Mas um paciente que pode ser propenso a esse sangue não coagular, ou seja, na verdade ele pode ter um sangramento excessivo, então já acende o nosso alerta para que esse paciente ele procure primeiro o médico dele, para que esse médico libere para ele fazer o procedimento. Pacientes... A gente, antes de fazer o atendimento, a gente também faz a aferição de pressão arterial. Então, o paciente ele pode estar numa crise hipertensiva. Então, também acende um alerta de que a gente ali não pode fazer determinadas ações com a acupuntura. A gente pode até ajudar na diminuição dessa crise hipertensiva. O paciente não tem ali a medicação que ele usa para quando ele está na crise hipertensiva, mas a gente pode fazer com a acupuntura essa diminuição também. Não é que nem eu falei, a acupuntura não funciona só para dor, a acupuntura tem várias entradas. Só uma dúvida aqui, Diego, qual a relação de uma pessoa que tem pressão alta, porque ela corre algum risco? Isso, na verdade é porque tem alguns pontos que eles já costumam aumentar a pressão. Então, uma pessoa que já está numa crise hipertensiva, então a gente vai fazer um procedimento em um ponto que pode aumentar, então a gente
evita fazer aquele ponto, né? Entendi. E fora a questão mesmo da própria sintomatologia, se a pessoa, se for aquela crise hipertensiva com sintomas, né? Porque tem aquela assintomática, que a pessoa vai aferir e não sabe. Isso. Mas aquela que é sintomática, então a gente pode até utilizar alguns pontos que são hipotensores. E aí a gente pode ajudar justamente na diminuição dessa pressão arterial. Mas também contraindica, de novo, alguns procedimentos para a gente. Por exemplo, a gente não faz só... A gente não só insere a agulha, né? A agulha ela não fica parada ali durante todo o atendimento. A gente precisa estimular essas agulhas, ou com a mão ou com um aparelho. Esse aparelho ele vai jogar uma corrente elétrica nessas agulhas para potencializar. E, de novo, em algumas situações, essa corrente elétrica ela pode aumentar um pouquinho a pressão do paciente. Então, por isso que a gente precisa desse controle inicial, né? Então, por isso que é importante a avaliação. E em situações mais realmente que não dê para a gente fazer, que é aquilo que a gente até estava conversando antes de começar aqui, que é a questão do medo de agulha, né? Que aí é a aiquimofobia, que é um medo patológico de agulhas. Tem pessoas que têm graus, digamos assim, de aversão. Então, a gente procede naquilo que é a educação, né? Acho que dentro da área da saúde tem que haver a educação do paciente. Então, a gente conversa com o paciente, ele realmente não gostou, não realmente está ali totalmente não aberto à terapia, aí realmente já está contraindicado, né? Pelo menos a inserção, mas tem as outras modalidades, né? A laser, a acupuntura, a auriculoterapia, que é não invasiva. Então, assim, não existe uma contraindicação absoluta, né, de quem não pode fazer. Então, na avaliação, a gente talvez identifique uma ou outra situação. Paciente diabético, descompensado também, né, com uma glicose muito alta. Então, esse tipo de paciente a gente também precisa ter cuidado, porque pacientes que não têm esses pacientes diabéticos, eles podem ter um déficit de sensibilidade, né? E a gente precisa que o paciente sinta o agulhamento, né? Que ele sinta que a gente está inserindo aquela agulha nele. Tem umas reações específicas que a gente até acredito vai comentar daqui a pouco sobre isso. Exatamente. Já que chegasse aí nesse ponto do paciente sentir, uma dúvida que com certeza todo mundo que está vendo a gente tem. Dói? A acupuntura dói? A acupuntura, ela não é para gerar nenhum tipo de desconforto, né? Então, quando a gente insere as agulhas, a gente busca uma resposta específica de que aquele corpo, de que o sistema nervoso do paciente entendeu o que a gente está fazendo, né? Vamos colocar nesse tipo de linguajar. Então, o paciente ele tem que ter uma sensação que pode ser a área, uma sensação de peso na área, pode ser uma sensação de frio, de calor, pode ser uma irradiação elétrica. E pode até gerar uma pequena dor, que é uma dor parecida com uma dor de pós-exercício físico, né? Que tipo os pacientes começam... Um formigamento, assim. Existe um linguajar dentro do contexto de tratamento de dor, né? Que é uma dor cansada, né? Que o pessoal fala, uma dor cansada. Então, a gente busca essas respostas, que significa o quê? Que a gente atingiu o local correto para a estimulação. Ou seja, não existe uma dor no local. Pode acontecer de doer? Pode, né? Isso pode acontecer. Às vezes a gente, de novo, pegou um vasinho, né? Um vaso que a gente não consegue ver aqui na superfície, mas pegou um vaso lá no músculo. Se essa dor continuar durante mais ou menos ali uns 2 minutos depois da inserção, aí a gente já sabe que a gente não deve proceder. Então a gente já tira a agulha, reposiciona ela e continua. Ou seja, a acupuntura não é para gerar incômodo, tá? De novo, pode ser que haja uma pequena dor? Pode, né? Mas isso aí a gente também, de forma educativa, a gente faz com os pacientes. Os pacientes, além de terem que ser alertados de forma verbal sobre isso, eles assinam um termo, né, de que eles estão cientes de todas essas informações. E isso pode até mostrar, mas como é que as pessoas aceitam isso, né? E o pior é que a gente tem uma aceitabilidade muito grande, né? Que nem eu falei, a gente lá na faculdade, por semestre, a gente costuma fazer muitas vezes mais de 2.000 procedimentos por semestre. Então é muita gente. Muita gente. Então, no caso, o atendimento lá ele é gratuito, né? Então a gente trabalha lá de segunda a sexta, de manhã, de tarde. Inclusive, neste momento deve estar tendo lá os atendimentos. São outros professores lá. Gostaria até de mandar um abraço, né? Professor Flávio, professora Isabela, que trabalham comigo lá, né? Incansavelmente com os meninos.
Então, no caso, a aceitabilidade ela é muito grande, né? Mesmo com esse tipo de pensamento. Pô, será que dói? Né? Com agulha? O que é isso? Né? É uma coisa meio estranha, né? Então, mas a aceitabilidade dos pacientes é muito boa, né? E eles ficam muito gratos com isso. Diego, assim, além dessa aceitabilidade muito grande, tem algum sinal, existem alguns sinais que indicam que uma pessoa ela precisa passar por esse tratamento? Não sinais e sintomas. O que existe em relação à acupuntura a acupuntura ela é uma terapia indicada para esse tipo de paciente, né? E essa indicação não é uma indicação, por exemplo, do professor Diego, não é uma indicação, né, da faculdade, é uma indicação clínica mesmo. Então, vários guias de tratamento ao redor do mundo recomendam a acupuntura para o tratamento de dor crônica, né? Por exemplo, o sistema de saúde inglês, ele dentro lá das pesquisas que são feitas para escolher as terapias que vão ser incluídas dentro do sistema público de saúde do Reino Unido, eles, a partir da revisão, né, da literatura científica, eles viram que a acupuntura ela pode ser inserida para o tratamento desses pacientes. Então, de novo, não sou eu que digo, né? Não é porque eu amo a acupuntura que eu digo, não, tem que fazer. E, claro, fica a critério do paciente, porque o paciente é ele que escolhe a terapia que ele vai fazer, né? Pode ser medicamentosa. Claro, pode ser tudo também ao mesmo tempo. As terapias acabam se complementando, mas a acupuntura ela é indicada para pacientes com dor crônica, tá? E só relembrando, a dor crônica é aquela em que ela perdura por mais de 3 meses. Isso. Diego, no caso, só tem possibilidade de fazer um tratamento de acupuntura quem passa por um médico, só com uma avaliação médica? Ou não? Tem como eu, por exemplo, eu tenho uma dor, um incômodo da minha coluna, digamos assim, na minha lombar. Uhum. Aí eu quero procurar o tratamento. Eu posso fazer isso? Ou obrigatoriamente eu tenho que passar por um médico para que ele avalie a minha situação para poder, enfim, buscar esse tratamento? Não. Nós somos profissionais de primeiro contato também, né? Então, o paciente ele pode vir diretamente para a gente. Mas a gente sempre recomenda que se passar por uma avaliação médica é melhor. Por quê? Para justamente ver a questão clínica, porque diagnóstico de doença só quem pode dar é o médico. Eu, como fisioterapeuta, não posso dar um diagnóstico clínico, né? Os meus alunos, quando eles se formarem e forem biomédicos, eles não vão poder dar um diagnóstico clínico. Isso quem dá é o médico. E aí, quando o paciente já vem com o diagnóstico para a gente, né, já também facilita um pouquinho o nosso trabalho. Então, de novo, o acupunturista ele pode ser um profissional de primeiro contato, mas se puder passar por uma avaliação antes, seria melhor. E para finalizar aqui a nossa conversa, Diego, fazer acupuntura proporciona mais qualidade de vida para as pessoas que sofrem com essas dores crônicas? Com certeza, né? A gente sempre bate nessa tecla de não tornar o processo terapêutico mecânico, né? Então, a gente tem ali um paciente. A gente tem um paciente que não é só um número num prontuário, ele não é só um dado ali que a gente tem para trabalhar, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, lá na avaliação, a gente costuma perguntar para o paciente, né, a intensidade da dor dele. Como é que ele classificaria de 0 a 10, sendo 0... nenhuma dor e 10 uma dor muito intensa, então ele vai dar um número para a gente. Esse número ele serve para a gente, né, ter como referência no final do processo. Mas, de novo, não é só aquilo que a gente quer. A gente quer que esse paciente ele retorne às atividades de vida dele. Porque, de novo, em relação a relatos que a gente tem lá no ambulatório, então teve uma paciente, inclusive foi um dia desse, uma paciente ela chegou e uma das queixas dela era que ela não conseguia usar salto, né? E aí, depois de tantas sessões, ela conseguiu de novo usar o salto, sem incômodo nenhum, né? Então, ou seja, isso aí pra gente é um parâmetro de melhora ou piora, Com né? certeza. Aí, outra paciente, ela não conseguia ir à igreja, que ela tinha que ir à igreja a pé, então ela não conseguia ir. Por quê? Porque doía muito, né? E ela conseguiu ir depois, de novo, de tanto tempo dentro da terapia. Então, ou seja, essas pequenas coisas que pessoas que não sofrem, né, com essa doença, com a dor crônica, são coisas tão rotineiras que às vezes a gente nem acaba se dando conta, né, de que a gente, né, não tem limitações. E muitas pessoas têm, às vezes simples,
mas que quando conseguem voltar dentro dessa rotina habitual, né, tem um ganho muito grande. Não é só um ganho em relação ao sintoma dor, mas até a questão emocional, a questão... Sim. Isso, a questão de... A gente fugiu agora a palavra. Então, a questão emocional, a questão de gostar daquilo que está fazendo, né? No caso da paciente com salto, é uma questão até de estética, né? Uma questão de fugiu agora completamente a palavra. Acaba se limitando também, né? Se limita de fazer alguma atividade que gosta, de ir a um lugar que e às gosta. vezes é uma atividade esportiva, então tem paciente que foi lá com a gente que não conseguia jogar bola. Eu já recebi até pacientes... Até mesmo trabalhar, né? Isso, uma até mesmo trabalhar. Necessidade isso. E a pessoa não consegue trabalhar. Justamente. Então, por exemplo, a gente também já teve paciente com enxaqueca. Né? Então, e a enxaqueca em graus intensos, ela é altamente limitante também. Ela atrapalha tanto a vida pessoal, a vida laboral, a vida de relacionamento dessa pessoa. E a gente consegue trazer o paciente de volta para esses contextos. E é isso que a gente quer, de novo. A gente não quer um paciente que a gente só diga, melhorei. Você melhorou? Melhorei. Não, o que você não conseguia fazer que agora você consegue? Né? Então, isso que é importante para a gente nesse contexto, é trazer de volta o paciente para dentro do contexto de vida dele e melhorar a qualidade de vida. Diego, foi um prazer enorme falar contigo, saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E claro que a gente quer te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter encarado aqui a nossa conversa. Eu é que agradeço, né? É sempre um prazer falar da acupuntura, né? Já sou acupunturista aí, já tenho seus bons 13 anos e, né, eu venho realmente mergulhei de cabeça nisso ao longo desse tempo, tenho uma paixão enorme pela acupuntura, né? Agradeço também ao Centro Universitário Fibra, principalmente o curso de biomedicina, a coordenadora Patrícia Bentes, que abriu as portas para a gente poder fazer tudo que a gente faz lá na faculdade, não só pelos alunos, mas pela sociedade também, né? Já que, de novo, a gente recebe muita gente que precisa e quem precisar também pode procurar o Centro Universitário Fibra, um ambulatório de acupuntura que a gente terá o maior prazer de atender lá. Lembrando que o Centro Universitário Fibra é referência nos cursos de saúde com nota máxima no MEC. Saiba como agendar a sua prova online para ingressar na faculdade pelo site fibrapará.edu.br. Muito obrigada a você que acompanhou aqui o Profissão Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.